Deixa eu compartilhar com você uma história que eu ouvi há muito tempo atrás nos Estados Unidos, quando eu fui pregar em uma determinada cidade. O pastor disse para mim que nesta cidade havia um hotel. E naquele hotel, o gerente de repente percebeu que alguém esqueceu uma mala na porta de um apartamento. E aquela mala ficou ali de manhã e tal. O gerente foi lá, pegou aquela mala e assim levantou, estava muito pesada e estava perto de ele sair. Como não tinha muito movimento, pouca gente, ele pensou assim, ficou curioso, ele disse, eu vou levar essa mala para casa, já que não tem ninguém nesse apartamento, a gente não sabe que ele deixou essa mala aqui, eu vou levar que eu quero ver o que tem dentro desta mala. E ele levou a mala para casa, ele colocou no porta-mala do seu carro e levou para casa. E aí, chegando em casa, ele colocou o carro no porão e ele disse, olha, eu vou tomar um lanche e depois eu venho ver o que tem dentro dessa mala. Aí ele foi tomar o lanche, depois do lanche ele desceu e aí ele, muito curioso para saber o que tinha dentro daquela mala, ele abriu o porta-mala do carro, aí ele pegou a mala, abriu, a mala, não sei se tinha cadeado e tal, mas só sei que ele conseguiu abrir e quando ele abriu aquela mala, ele disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus. Preste atenção, o que tinha dentro daquela mala? Jesus nos ensinou que a melhor forma de a gente transmitir princípios e valores aos nossos discípulos, aos nossos filhos, é contando história. No final dessa reflexão eu vou falar o que tinha dentro daquela mala, não saia daí. Mateus 13:34 diz, Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar parábolas. Preste atenção porque isso aqui é muito interessante. Contar histórias bíblicas e outras narrativas educativas sempre foi uma forma poderosa de educar os filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Moisés disse assim aos pais, olha, ensinem a palavra de Deus sentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, conte as histórias das Escrituras. A Bíblia é um livro de história. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro de histórias. Desde que os meus filhos eram pequenos, compartilhei muitas histórias com eles, e isso desempenhou um papel fundamental em sua educação, principalmente quanto às Escrituras Sagradas. Sempre encorajo outros pais a contar histórias da Bíblia como uma maneira de transmitir valores e cultivar a cultura do reino de Deus em seus filhos. Essa prática contribui significativamente para que seus filhos se tornem discípulos piedosos de Jesus. Veja que, ao contar histórias bíblicas, nós proporcionamos aos nossos filhos um conhecimento profundo sobre a palavra de Deus. Essas narrativas nos ensinam sobre a fé, a obediência, a compaixão, a justiça e a importância do relacionamento com Deus. Elas revelam os exemplos de homens e mulheres que enfrentaram desafios e adversidades, mostrando-nos os caminhos para vivermos de acordo com os princípios divinos. As histórias bíblicas também nos ajudam a cultivar uma conexão espiritual com Deus e a entender seu amor e a sua vontade para as nossas vidas. Ao ouvirem essas narrativas, nossos filhos aprendem a confiar em Deus, a buscar sua orientação e a construir um relacionamento pessoal com Ele. Isso fortalece sua fé e os capacita a enfrentar os desafios do mundo com coragem e esperança. Agora, além das histórias bíblicas, compartilhar outras narrativas educativas também é importante na educação de nossos filhos. Contos de fadas, fábulas e histórias
de vida inspiradoras ensinam valores universais como honestidade, respeito, coragem, empatia. Essas histórias despertam a imaginação, promovem a reflexão e incentivam a discussão sobre questões morais e éticas. A prática de contar histórias tem um impacto profundo no desenvolvimento dos nossos filhos. Ela estimula a linguagem. Sim, estimula a linguagem, eles aprendem a falar. Também a criatividade. E como está faltando isso? Estimular a criatividade das crianças, dos jovens, dos adolescentes e também a capacidade de comunicação. As histórias também ajudam a fortalecer os laços familiares, pois criam momentos especiais de conexão e interação entre pais e filhos. Agora, preste atenção. 10 formas para você contar histórias bíblicas de forma que seus filhos fiquem apaixonados pela palavra e os seus filhos aprendam as verdades das Escrituras. Você tem o hábito de contar histórias da Bíblia para seus filhos? Você tem o hábito de contar histórias à mesa, quando eles vão se deitar, quando eles se levantam, andando pelo caminho? 10 formas de contar histórias bíblicas. Narrativa direta. Primeiro, narrativa direta. Conte as histórias bíblicas de forma direta, seguindo o texto sagrado sobre Zaqueu, sobre Nicodemos, sobre Paulo, sobre Davi. Conte a história a partir do texto, lendo o texto. Teatralização. Número 2, teatralização. Encene as histórias bíblicas, envolvendo seus filhos na representação dos personagens. Isso traz as narrativas à vida de forma interativa e lúdica, permitindo que eles se envolvam e internalizem as lições. Uso de recursos visuais. Utilize ilustrações, imagens ou até mesmo vídeo que complementem as histórias bíblicas. Isso ajuda a criar conexões visuais e torna a narrativa mais cativante e compreensível para as crianças. Número 4, perguntas e respostas. Exatamente, perguntas e respostas. Faça perguntas relacionadas à história durante a narração. Incentive seus filhos a responderem. Isso estimula a reflexão. Número 5, atividades práticas. Planeje atividades práticas relacionadas à história contada. Isso pode incluir desenhos, pinturas, colagens ou até mesmo criação de pequenas ensinações. Número 6, contação de história em grupo. Número 6, contar histórias em grupo. Reúna outras famílias ou amigos para contar histórias bíblicas em grupo. Isso cria, gente, um ambiente interativo de comunhão, de amizade, de crescimento, de aprendizagem poderoso para as crianças. Número 7, paralelos contemporâneos. Faça conexões entre as histórias bíblicas e situações ou eventos contemporâneos. Mostre como os princípios e ensinamentos presentes nas histórias ainda são relevantes e aplicáveis nos dias de hoje. Número 8, histórias de vida inspiradoras. Além das histórias bíblicas, você pode contar para eles a história de Moody, a história de Wesley, John Wesley, a história de Whitefield, Savonarola, de Lutero. Vocês podem ainda contar as histórias das grandes mulheres de Deus do passado. Tem muitas histórias lindas para serem compartilhadas que vão inspirar as crianças. Número 9, uso de livros e recursos infantis. Eu usei muito esse tipo de recurso, tá? Livros infantis, com desenhos contando as histórias bíblicas. Tem até o mangá, não é? Aquele estilo de desenho mangá, contando as histórias da Bíblia. Na minha época, ainda era a época das fitas de videocassete, não é? Eu comprava com muitos desenhos animados e os meus filhos assistiam às histórias bíblicas em desenho animado. Hoje você tem recursos diversos, principalmente em vídeo, para ensinar as crianças. E
E por último, 10º, discussão em família. Após uma história, promova uma discussão em família sobre os ensinamentos e lições presentes na história. Por exemplo, você contou uma história da Bíblia, você contou uma história de um missionário para os seus filhos, um herói da fé. Aí você então faz algumas perguntas para promover uma discussão em família sobre as lições que esta história nos ensina. Seja um contador de histórias para os seus filhos. Seja uma contadora de histórias. Algumas histórias que eu ouvi do meu pai, algumas histórias que eu ouvi em família, nunca mais eu me esqueci. E eu completo agora falando sobre aquela mala que o homem levou para casa e quando ele abriu, ele levou um susto. Mas antes de eu falar o que tinha naquela mala, você já se inscreveu no meu canal? Você já é um membro do meu canal? Aqui embaixo tem um link, seja membro. Clica aí, seja membro. Aí você pode se tornar um membro do meu canal. Nível 1, nível 2, nível 3. Coloca lá, nível 2, nível 3. Se torne um membro do meu canal, porque você vai ser um patrocinador das causas do reino, desse trabalho que fazemos. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e vai fazer parte desta grande família de implantadores da cultura do Reino de Deus. Seja membro e se inscreva se você ainda não se inscreveu. Clica aqui agora, ok? Antes de orar, deixa eu completar então a história que eu comecei. Aquele homem, quando abre a mala, ele se depara com uma mulher esquartejada dentro da mala. Ele disse: meu Deus, o que eu faço agora? Ele fechou a mala, com certeza nem conseguiu dormir direito à noite. No outro dia ele pega essa mala e ele leva essa mala para o mesmo lugar de onde ele pegou, na porta do apartamento. Quando ele estava colocando a mala, a polícia dos Estados Unidos veio e prendeu e disse: é ele. Até quando contaram essa história para mim, esse rapaz não tinha conseguido provar que não era ele que tinha assassinado aquela mulher. Ele não tinha conseguido provar. Qual é a moral dessa história? Qual é a lição que fica? Primeiro, não seja curioso para aquilo que é mal. Cuidado com as malas que o diabo coloca na sua porta, porque sempre essas malas carregam aquilo que tem a ver com morte. Esta é a lição. Cuidado com as propostas de Satanás e com as tentações que são colocadas diante de você. Olha como uma história, eu creio que muita gente ficou até agora só para ouvir o final da história, não é? Mas não sai não, porque eu vou orar agora. Você já colocou o seu pedido de oração aqui? Você já colocou o seu pedido de oração, o seu testemunho, sua pergunta aqui? Faça isso agora. Antes de orar, faça isso agora. Agora vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado pela tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigado porque nós não merecemos tudo quanto temos recebido. Nós temos plena consciência de que tudo é graça. Agora, Pai, esta mulher que parou aqui com o coração triste, abatido, angustiado. Tu és o Deus que alegra, Tu és o Deus que derrama graça, Tu és o Deus que coloca calmaria no coração tempestuoso. Tu és um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Toca nela agora. Toca neste homem que precisa de uma direção, que precisa de uma direção, Pai. Traz luz. Toca nessa família que está vivendo um tempo terrível, infernal. Toca nesta casa. Traz paz para este lugar. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer e mais ninguém. Pai, faz isso. Eu abençoo este homem, esta mulher, esta casa. Eu abençoo estas vidas. Eu abençoo estes meus irmãos e minhas irmãs. E que eles experimentem o que nunca experimentaram da tua parte. E amanhã tem um testemunho para contar. Toca em todos. Sopra sobre todos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você já conhece o nosso Instagram? @PR Josué Gonçalves. Conheça as nossas redes sociais.
Deus abençoe você, sua casa, sua família. Agora pega esta mensagem, manda para 10 pessoas. Pega esta mensagem, manda para 10 pais, 10 mães. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.